Olá, bom dia. Conforme prometido aqui, meio-dia e 15, meio-dia e 16 eu comecei. Eu sou Carlos Holanda e estou aqui para falar de alguns pontos, alguns lugares comuns, né, sobre astrologia, algumas concepções que são disseminadas na internet, né, umas muito interessantes, outras foge um pouco a prática normal, né, da gente em consultório, a pesquisa que a gente faz, né? E uma dessas questões é ter o planeta X no lugar Y do mapa é bom ou ruim? Bom, essa coisa de ser bom ou ruim, né, é muito complicada, porque qualquer coisa dentro do mapa, inclusive um planeta em bom estado celeste, no chamado bom estado celeste, pode ser muito bom ou pode ser muito ruim. Depende de como aquela coisa é manifesta dentro do seu contexto, do seu cotidiano, dentro da sua percepção. Como é que essa coisa manifesta? Por exemplo, você ter o planeta Vênus em Touro, Vênus está em domicílio em Touro, né? Está no planeta o planeta está no signo que ele rege, em Touro ou em Libra, né? Então está em domicílio, está muito poderoso, está muito forte, estaria teoricamente muito bom, né? É muito bom ter Vênus nesse signo. Aqui o interfone está tocando, não vou atender, obviamente. É muito bom ter Vênus nesses signos em função da habilidade ou da afinidade que esse fator tem com este campo em que ele está inserido, né? No caso, o signo, o campo, e o planeta, o fator. No entanto, ter Vênus em Touro ou Vênus em Libra, que potencializa muito as características do planeta, pode ser também um exagero, né? Você às vezes pode ser teimoso demais, hedonista, né? Pode ser indeciso demais, né? No caso, teimoso e hedonista meio que pelo lado taurino, né? Pelo lado libriano pode ser indeciso demais, querer agradar demais. É claro que em ambos os casos vai ter um tremendo senso estético, uma percepção enorme, né, de como as coisas podem ser mais agradáveis, de como se relacionar. Até aí tudo bom. Mas isso depende muito. Cada caso é um caso, cada mapa é uma coisa. Então você pode ter, ainda neste exemplo, Vênus maravilhosamente bem colocado e ainda assim ter os chamados aspectos tensos ou aspectos, olha o aspas bem grande, ó, ruins, né, quadraturas, oposições. Há quem use também os quincunces, né, o aspecto de um ângulo de 150 graus. Então, é bem possível que você tenha problemas, né? O famoso dedinho podre, né? O dedinho podre, que é uma coisa é uma expressão muito em uso aqui no Brasil, para quando a pessoa deseja alguém, se relaciona com alguém, mas encontra só gente problemática, né? Gente que não vai levar o relacionamento a cabo. E Vênus é um planeta que rege as relações, sobretudo as afetivas, né? As mediações e as relações afetivas. Então, essa coisa de ter o planeta X no lugar Y é bom ou ruim? Bom ou ruim em astrologia é uma coisa muito complicada, é muito mais intrincada essa trama do que parece, né? A gente lê isso na internet, parece que é pão, pão, queijo, queijo, é só ler uma receita de bolo. Mas se a gente quer uma receita de bolo para fazer leitura de um ser humano, ou de uma situação, situações também são coisas tremendamente complexas, né? São convergências de várias ações, são convergências de interesses, de necessidades, às vezes de coisas fortuitas. Então, tudo isso é muito complexo. Você tem que, na hora de ler o mapa, de entender o mapa, levar isso tudo em conta, né? Ler mapa astrológico não é uma coisa tão simples quanto aparece na mídia normalmente, né? Gostaria muito que fosse assim, porque a gente ia poder resolver todos os problemas assim muito facilmente, né? Mas enfim, você pode ter uma coisa, alguns livros mais antigos, né? Vou citar um aqui que é uma base para tudo quanto é astrólogo, clássico, moderno, etc., que seria o Astrologia Gálica, né, que é uma monumental obra do Morin de Villefranche. Os argentinos chamam de Morim, né? Mas o Morin de Villefranche
a astrologia gálica, ele em alguns pontos vai colocar, por exemplo, Saturno posicionado na 10ª casa do mapa astrológico. Aquilo ali, para muita gente, é uma coisa ruim. Olha aspas aí. Por quê? 10ª casa é uma casa de vida pública. Como é que você aparece, como é que você é visto social, publicamente, como é que os seus superiores hierárquicos vão agir para com você, como é que você vai agir para com as instâncias de poder com as quais você lida. E Saturno, assim, Saturno não tem nada de público, ao contrário, quem tem coisa pública, quem vive com o público, quem gosta de festa, quem gosta de aparecer, quem gosta de visibilidade, até de celebridades, isso é Júpiter, né? O planeta Júpiter, ele que corresponde, ele que bate bem com esse tipo de coisa. Saturno não, Saturno é melancólico, ele é interno, é uma digestão das situações feitas na base do recolhimento e de contemplação, né? Tanto é que em alguns olhares, né, astrológicos, Saturno estaria muito bem colocado na casa 12, a famigerada casa 12, aquela coisa que todo mundo fala que é tão difícil, né? Mas, enfim, não vou entrar nessa seara hoje, a gente pode entrar numa outra ocasião, mas Saturno é uma coisa melancólica. Então, imagine ele colocado na 10ª casa, considerado assim um problema, né? Saturno na 10ª casa é uma coisa ruim, mas é ruim por quê? Porque você vai ter que você vai ser cobrado. Isso é ruim entre aspas, né? Porque eu não acho que eu mesmo pessoalmente não acho que seja nada ruim. Tá? Quem acha isso ruim é quem não gosta de trabalhar, por exemplo. Então você vai ser muito cobrado, você vai ter uma ambição muito forte. Tá? E ambição não é a mesma coisa que ganância, é uma confusão que muita gente faz. Então, tem uma ambição muito forte, é uma coisa comum de Saturno na casa 10, né? Eu estou vendo aqui que o Renato escreveu o meu nome, Carlos Isolando, é o cara. Tudo bem, Renato, isso é normal, o corretor ortográfico faz tudo errado, às vezes o teclado é um problema. Né? Mas, enfim, bom dia a todos mais uma vez, para quem me deu bom dia depois. Olá. Continuando, então você vai trabalhar muito, você vai ser cobrado, você vai ser, às vezes, até supervisionado. Você pode ser o maior especialista do mundo e vem sempre alguém perturbar, como dizendo assim, que eu sou responsável por você. Né? Às vezes você lida com superiores hierárquicos que são meio despóticos, controladores demais, cerceiam um pouco a sua liberdade. E a casa 10 vai depender um pouco da linha, eu imagino que muita gente vai querer me xingar, né? Mas, enfim, casa 10, para uns é o pai, para outros é a mãe. Eu adoto aquela perspectiva mais clássica, de que a casa 10 é a mãe. Tá? Mas nada contra entender o eixo 4-10, das casas 4-10 como eixo parental, tá? Só para esclarecer. E, então, a mãe, né, com quem tem Saturno na casa 10, pode ser uma mãe que trabalha muito, uma mãe que tem poder, uma mãe poderosa, ou uma mãe chata para dedéu, né, que controla muito complicadinha, né, controladora. Enfim, isso vai variar de indivíduo para indivíduo, precisa ver quais são os aspectos que vão interagir com esse fator que está naquela casa. Né? Então, para uns pode ser ruim, né? Vou dando toda essa volta para explicar isso, para uns isso pode ser ruim. Na verdade, o Saturno de casa 10, por volta dos 30 anos, entre 30 e 35 anos, é que o indivíduo vai criar um grau de poder, vai criar um grau vai se tornar uma referência. Eu não vejo como é que isso pode ser uma coisa ruim. Tá? Perdão aí para quem discorda com todo vigor desse modelo, mas eu sinceramente não vejo como isso pode ser uma coisa ruim, até porque depois de ter feito milhares e milhares de mapas, quantas pessoas e quantas pessoas muito bem sucedidas eu conheço e todo ano vem fazer mapa comigo e tem Saturno na 10. Então, como é que eu posso achar isso uma coisa ruim? As pessoas muito bem sucedidas, elas trabalham muito, elas tiveram que aprender a relaxar, coisa e tal, mas até aí se tornam referências sociais, né? Então essa coisa a coisa que eu tenho no meu mapa é bom ou ruim é complicado. Uma pergunta que está na mesma linha: meu mapa é bom? Como assim? Como assim seu mapa é bom ou seu mapa é ruim? Não existe mapa ruim, né? Eu nem classificaria como bom ou ruim. Olá, Sandra.
Olá, Josilene. Jô Souza, né? Faz tempo que vejo previsões falando de Saturno como se fosse Júpiter. Às vezes acontece. Às vezes acontece. Mas vamos tentando ajustar esse parafuso, né? Então, esse meu mapa é bom. Todo mapa é bom. Mas o meu mapa é cheio de aspectos tensos, cheio de quadraturas, oposições. Eu tenho muitos planetas na casa 12, como eu sou infeliz. Bom, isso aí é discurso comum de quem tem coisa na casa 12, né? Netuno muito forte. Como eu sou infeliz, essas coisas só podiam acontecer comigo. Não existe. Vão querer me crucificar por isso, mas lamento. Não existe mapa ruim. Né? O mapa, as configurações celestes no momento do seu nascimento, são a demonstração, a caracterização por gráficos ou por sinais, né, por uma semiologia, né, de uma expressão particular, de uma coisa peculiar. Você torna aquilo bom ou você torna aquilo ruim de acordo com o uso. Por exemplo, como é que uma tomada elétrica, você colocar aparelhos elétricos ali, como é que uma tomada pode ser classificada? Uma tomada é uma coisa boa ou é uma coisa muito ruim? Tá? Coloque o dedo dentro da tomada. Eu tenho certeza que você vai achar a tomada um inferno, uma coisa muito ruim. Tá? Mas se você tiver com um calor muito grande e naquele dia você ligar um ar-condicionado naquela tomada, você vai amar a tomada. Então, é a mesma coisa o mapa astrológico. Como assim um mapa pode ser bom ou ruim? Não tem isso. É a expressão da sua natureza, uma natureza básica. Como é que a sua natureza básica pode ser uma coisa ruim? Se ela está presente aqui no seu cotidiano, se você é uma entidade presente aqui no mundo, deve ter alguma função, né? Assim, eu não posso, eu procuro não dizer as coisas assim com absoluta certeza, mas até onde eu consigo entender, a sua presença aqui tem alguma função. E como diria o Carl Sagan, que aliás não gostava muito de astrologia, é um privilégio ter você junto aqui na mesma época. É um privilégio ter outras pessoas, mesmo que sejam pessoas discordantes. É um privilégio estar vivo, é um privilégio estar aqui. Então, cada característica diferente uma da outra é funcional. Né? Eu prefiro dizer que se o mapa, todo mapa tem uma funcionalidade, e o seu mapa pode se tornar mais e mais funcional na medida do seu autoconhecimento. Então, não existe mapa ruim. Eu já uma vez eu atendi uma pessoa que ela não estava muito bem, eu acredito que estava com algum problema com drogas, ela chegou lá meio fora do eixo. Deu para sentir pelo cheiro, né? Então, a criatura me insistia comigo que o mapa dela era ruim. Eu tentando explicar isso para a criatura e ela não aceitava. Ela chegou a brigar comigo, pegou o dinheiro para pagar e jogou assim na mesa, porque ela queria que o mapa dela fosse ruim. Então, desse jeito vai ficar ruim, claro. É óbvio que vai ficar ruim. Então, é como você usa, né? Vou usar um exemplo parecido com o que eu usei há pouco, bem há pouco. Eu falei do Vênus em domicílio, né, em Touro ou em Libra. Eu falo aqui de Marte em domicílio, em Áries ou em Escorpião. Né? Para quem não sabe, Marte também rege o Escorpião, não é só o Plutão, não. Tá? Plutão é uma coisa que chegou em 1930 e começou a se estabeleceu, se entendeu que ele tem uma analogia muito grande com o Escorpião, então se passou a atribuir a leitura, né, do domicílio de Plutão em Escorpião. Mas Marte sempre, há uns 5, 6 mil anos, que é o regente do Escorpião também, assim como é o do Áries. Tá? E tem várias razões que eu também não vou entrar nessa seara para a gente não perder tempo, mas tem várias razões para explicar isso, para entender que é assim. Mas, enfim, depois eu falo. Depois a gente faz um vídeo só para explicar essas coisas. Então, vamos supor, Marte está em Áries, né? Marte está em Áries, então é uma maravilha. Ele está em domicílio. Mas só que Marte em Áries é uma maravilha. Você vai ter uma energia física danada, você vai gostar de fazer exercício. Quando não gosta de fazer exercício, o que é muito raro, você vai ter necessidade de agir pioneiramente. Você vai ter uma capacidade, vai ser uma locomotiva, né? É uma das tendências mais comuns do Marte em Áries. Só que o Marte em Áries, ele não leva desaforo para casa. Né? Você faz um desaforo para o Áries,
ele vai ter que se trabalhar muito para poder aguentar aquilo ali. E dependendo da posição por casa, dos aspectos, se ele guardar aquilo ali durante um tempo, ele vai ter o efeito até assim, parecido com o Marte em Escorpião, né? Que você vai ver, né? Você vai ver, o que você está fazendo não é justo, eu vou pegar você depois. Explode. Tá? Então, isso é bom? Depende, né? Às vezes, uma situação em que você está sendo muito oprimido, você afirmar a sua individualidade é muito importante. É desagradável, mas a vida não é feita só de coisas maravilhosas, coisas doces e fofas, né? Infelizmente. Mas coisas ácidas, aliás, pimenta é uma coisa gostosa, né? Para quem gosta, pimenta é uma coisa boa. Eu acabo de falar que pimenta é uma coisa boa porque Marte rege pimenta também, né? Enfim, a V está dizendo que aqui tem várias pessoas comentando, né? A Jo falou aqui que onde você tem uma dificuldade, você também tem uma habilidade para aprender e trabalhar. Exatamente, toda a ver, né, Jo? Oi, sou nova aqui, estou assistindo você, Alice, né? Alice Ranieri. Obrigado, Alice. Tomara que você consiga assistir outros vídeos da gente. E a V Santos, o meu é bem complicado, é Saturno em oposição a Júpiter no eixo 6 e 2. Olha, a V entende paca. Assim, é complicado, mas não é impossível, né? O que é difícil não é impossível. A função eu gosto muito de dizer, isso é uma analogia que eu vou fazer agora, né? Mas eu adoro dizer para todos os alunos, até em consulta, que a leitura de astrologia ela lembra um pouco o Waze, aquele aplicativo de trânsito, né, e o Google Maps. Porque o Google Maps ele mostra, olha, aqui tem engarrafamento, aqui tem uma saída desse engarrafamento, você vai levar 2 horas a mais, mas é melhor. Né? Aqui tem um acidente, aqui você não tem saída, aguenta porque não tem, compra água. Né? Você vai ter que beber água para poder aguentar o tempo no engarrafamento. E assim, a função da leitura do mapa, sobretudo das previsões, né, mas também do mapa natal, parece muito com isso. Só que é uma questão de vida, é uma questão de como se trabalhar para poder chegar nesses resultados. Então a gente usa ferramentas comportamentais. Isso que você, V. Santos, falou, é passível da gente, no ato da consulta, no estudo sobre o mapa, a gente encontrar uma ferramenta comportamental adequada para aquele padrão repetitivo que é representado pelos aspectos. Os aspectos em termos comportamentais ou psicológicos, muitas vezes representam padrões repetitivos, comportamento, são situações nas quais a gente conscientemente ou não, né, normalmente não, se coloca. E aí a gente consegue contornar, consegue encontrar um meio para evitar aquilo ali, né? Às vezes uma pessoa que fala demais e incomoda os outros porque parece ser sabichona demais, é bom ela se retrair quando alguém vem e fala uma bobagem, né? Fica quietinha e espera que a pessoa venha e pergunte a ela o que ela acha, mas aí quando soltar, solta com maciez, né? Também. Então, isso aqui é um exemplo, meio grosso modo, de como é que seria uma ferramenta comportamental. Né? A Sirius tem conjunção Saturno na casa 1 e Júpiter na 2, os dois retrógrados. Pois assim, se a gente for falar dessa conjunção que você tem, Sirius, em um mapa um mapa de astrologia mundial, né, uma leitura de tendências mundiais ou tendências para uma região, essa conjunção ela é tida como uma coisa conflituosa, de fato. Mas no mapa de nascimento é conflituoso. Você vai você vai perceber que sim, tem questões com pai, questão com autoridade, várias questões que não cabe aqui a gente aprofundar muito, mas mas você vai ver que não é uma coisa simples, né? Nada é simples. Mas, enfim, e o fato de ser complexo não é complicado, né? Complexo é trama, né? E obrigado, Sandra. Sandra Marques aqui, falando que é bom me ouvir, muito obrigado. Então, você ter isso aí é uma coisa que, com o tempo, o indivíduo vai aprendendo a lidar. Eu gosto de chamar isso criar calo. A gente cria calo sobre uma coisa que a gente tem que pode ser meio difícil de lidar, né? E com o criar calo a gente suporta mais, a gente ganha resiliência. Né? Tudo aqui que eu estou falando é um bocado de astrologia comportamental, um pouco de
da linha psicológica. Quer dizer, aliás, fica aqui a dica, é sempre bacana estudar várias linhas diferentes e evitar, o quanto possível, desqualificar uma linha ou outra. Astrólogos clássicos, por exemplo, são muito bons usando apenas 7 planetas clássicos. Chegam no mesmo lugar. Astrólogos modernos são tão bons quanto, alguns vão discordar, mas são tão bons quanto, usando vários planetas, asteroides. Eu não vejo por que desqualificar isso, se o que importa é a gente chegar no resultado. Né? Astrólogos, clientes que foram fazer mapa de astrologia védica, por exemplo. Astrologia védica é um barato, é uma coisa sensacional. Tem uma precisão muito grande, mas dizer que a precisão da astrologia védica é maior e ela acerta mais que a astrologia ocidental, tem uma vírgula, né? Porque não é isso que eu vejo em 30 anos de profissão. E eu já fiz mapa de astrologia védica, eu mesmo fui estudar e fui fazer com outras pessoas, e eu percebi que o resultado, né, assim, a linguagem, a forma de chegar naquele lugar é bem diferente, mas o resultado é o mesmo. Né? O que importa é isso, como é que o intérprete utiliza o sistema e a linguagem que tem na mão. Né? Como é que ele articula aquela linguagem para poder chegar naquele, finalmente. Se a gente tentar fazer receita de bolo, como eu disse há pouco, com astrologia, é melhor fazer melhor fazer um bolo e não tentar ler um mapa, né? Não funciona. A astrologia não é uma coisa mecânica. Você está lidando com complexidades em cima de complexidades. Aliás, fica aqui uma dica de livro muito, muito boa. E é um livro fininho, gostoso de ler, de um filósofo e antropólogo que eu gosto muito, que foi uma base para muitos trabalhos meus acadêmicos. Né? O Edgar Morin, não é o Morin de Villefranche, tá? É o Edgar Morin, um antropólogo. A teoria da complexidade. A teoria ou introdução ao pensamento complexo. É maravilhoso, é fininho, vale muito a pena ler para entender muitas coisas do que eu estou falando aqui, do porquê que a convergência de várias linhas, de várias formas de pensar, chega nesse ponto. Deixa eu só fechar aqui com outras questões bem corriqueiras, né? Como, por exemplo, é melhor fazer mapa perto do aniversário? Não precisa. Todo mundo me pergunta isso. Mas eu vou fazer meu aniversário só... Por exemplo, nós estamos agora em novembro, né? Novembro de 2017. Aí a pessoa vem, quer fazer o mapa, mas eu só vou fazer aniversário em maio do ano que vem. Não é melhor esperar para fazer lá? Por quê? Se você está sentindo necessidade de fazer uma leitura agora. Eu não sei quem foi que lançou essa questão, esse problema, né? Que não é um problema, na internet, ou disseminou isso, de ter que fazer o mapa só perto do aniversário. Um pouco disso se deve à prática da interpretação do retorno solar ou revolução solar. É a mesma coisa, para quem não sabe, é a mesma coisa. Então, se deve, porque às vezes o astrólogo, por força de ter que montar uma agenda, ele fala assim, o ano que vem você volta aqui, né, para fazer previsões para 12 meses, seu retorno solar acontece perto do seu aniversário, você pode voltar sempre perto do aniversário. Eu não sei, alguém deve ter entendido errado, e alguém, assim, muitos anos atrás, né, porque isso é uma coisa muito disseminada, deve ter entendido errado e colocado isso como uma obrigatoriedade. Se você não faz perto do aniversário, o mapa não funciona. É claro que funciona. Né? Eu cansei de fazer mapa longe do aniversário, 6 meses longe do aniversário, né? E não tem diferença. O que o astrólogo tem que fazer, se ele dominar várias técnicas, é combinar essas várias técnicas para poder chegar num calendário. Né? Como eu faço, por exemplo, fazer uma previsão para 12 meses. Né? Normalmente eu faço um agendamento de 12 meses. E aí eu vou usar várias técnicas, inclusive o retorno solar. De repente, se precisar, eu calculo do próximo ano. Depende da cidade, né? Uma questão de jogo de cintura também, né? Não precisa. Você vai ter a sua previsão toda direitinha, mês a mês, se o astrólogo souber fazer a articulação dos vários ciclos que existem, que estão incidindo sobre você naquele momento. Tá? Eu espero que isso aqui ajude o pessoal a escolher quando for fazer o mapa. Né? E, por fim, isso aqui é uma outra questão que me chegou semana passada, mais uma vez, mas
mas chega muitos anos. Eu estou rindo porque é um pouquinho engraçado, porque quem que vai estudar astrologia vai ver que é um emaranhado tão grande de fatores que se conjugam para poder sair uma frase, né, uma frase de interpretação, tem no mínimo, uns 4 ou 5 fatores, né, entrecruzados para poder sair uma interpretação. E aí a frase que vem sempre é assim: como é que eu faço para atrair a pessoa do signo X ou Y ou Z? Né? Não tem uma receita pronta. Né? Como eu disse no começo, eu gostaria muito que fosse simples assim, né? Mas também eu acho que o mundo inteiro ia ser muito chato se a gente fizesse a coisa dessa maneira, né? Se as coisas fossem tão simples e cabais dessa maneira. Mas como é que vai atrair a pessoa daquele signo? Pensa bem. Quando você olhar o seu próprio mapa, você vai ver que você tem os 12. Ah, mas o meu signo, aquele que tem no horóscopo, aquele signo que tem no horóscopo é o seu signo solar. É uma posição que o Sol ocupa no momento do seu nascimento. Né? Mas existe o signo lunar, o ascendente, o meio do céu, aí Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, e mais o entrecruzamento deles. É uma coisa que não acaba mais. As casas astrológicas, né, a posição deles por signo. Assim, por isso que a gente, quando dá um curso de astrologia, o mínimo que tem que ser 3 anos. É coisa paca, tem que ter mitologia, simbolismo. Aliás, temos um curso pela Companhia dos Astros. Vou até colocar aqui o link para quem quiser. Está aqui, deixa eu achar ele aqui. Está aqui. Que tem todos esses. Tem curso de mitologias, mitos e símbolos nos signos e planetas. Tem sinastria lá com a Márcia Matos, tem pontos médios lá com o Sérgio Pupo. Tem coisa que não acaba mais. É muito estudo mesmo, né? Mas só um parênteses para a gente saber aqui. E, enfim, como é que você vai atrair a pessoa daquele signo? Você não vai atrair uma pessoa daquele signo, você vai atrair uma pessoa. E uma pessoa tem todo um jogo de complexidade do mesmo jeito que você tem. E você pode, assim, encontrar, eu estou apaixonado ou apaixonada por uma pessoa que é de câncer, tá? Aí vem algum incauto e diz assim: não, câncer gosta de família, câncer gosta de culinária, câncer gosta de ficar em casa. Aí você convida a pessoa para ficar na sua casa durante um dia inteiro para ver um filme e faz um banquete para a criatura e leva a sua família inteira para lá. Aí você descobre que a pessoa adora viajar, que ela tem uma academia de ginástica e ela anda muito jet ski, e detesta ficar presa dentro de casa. Né? Pô, mas é canceriano. A astrologia então não funciona. Meu querido, você pode olhar o mapa do sujeito, vai ver que ele tem ascendente Sagitário, vai ver que ele tem Lua em Aquário. É complicado, né? Quais são, assim, como é que você faz isso? É sinastria. O estudo que faz essa comparação, para você entender como é que você vai se relacionar, como é que você vai entender com a outra pessoa, é a sinastria. A sinastria não diz se um relacionamento vai dar certo ou não. Não diz. Cuidado. Tá? Ela diz como é que você interage melhor com aquele indivíduo. Tá? Outra coisa muito complicada. Não tente fazer um mapa de uma outra pessoa sem a autorização dela. Não é ético. Né? A outra pessoa tem que saber. Tá? E de preferência, a outra pessoa tem que fazer o mapa, ela que tem que querer. E a não ser que a pessoa seja parente e seja uma criança, né? Até mais ou menos uns 13, 14 anos vai com os pais, o pai fica dentro da sala, tudo. Mas depois disso não faz isso não. Deixa a pessoa ir sozinha, porque ela vai ter questões íntimas, ela vai querer aprender, ela vai querer saber sobre ela. Agora, se ela também não quiser, melhor não fazer. Né? É uma questão de foro íntimo, ela tem que querer. Enfim, deixa eu ver se eu esqueci mais alguma coisa. Eu fiz até uma listinha, né? Já fiz essas questões todas. Aqui eu vou passar algumas dicas de aprendizado de astrologia, alguns cursos que eu estou para fazer. Um deles é o Intensivão de Astrologia, que vai acontecer agora em janeiro. Deixa eu colocar aqui. É o Intensivão de Astrologia. Deixa eu só achar ele aqui, que eu vou colocar o link para todo mundo poder acessar. Aqui. Tem até um evento aqui no Facebook sobre isso.
São vários cursos, então eu vou colocar todos os links, cada um num comentário. Tá? Então, aqui o intensivão, eu vou falar um pouquinho a respeito. O intensivão, ele vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, está aí o link. Ele vai acontecer aqui no Rio de Janeiro, em janeiro e no comecinho de fevereiro. Né? É uma carga horária que cobre 5 meses de curso, né? É tudo concentrado. É só entrar lá na página para ver como é que funciona, valores, forma de pagamento, tudo, etc. Qualquer dúvida é só escrever lá para o e-mail que tem lá. Então são 5 meses, com toda a parte fundamentos, né, da astrologia, com zodíacos, signos, planetas em signos e casas, aspectos, mitologia dos signos e planetas. Olha, já teve alguém que me perguntou para que estudar mitologia dos signos e planetas, para que serve isso? Olha, serve para tudo, simplesmente para tudo. A gente coloca isso no começo da formação como astrólogo, porque simplesmente você vai usar aqueles conceitos, você vai lembrar daqueles conceitos na sua cabeça o tempo todo, porque aquilo ali vai te ajudar a pensar. Se você não tem algo do tipo, você vai pensar como receita de bolo, e aí é que complica, aí que você vai errar muito na hora de interpretar. Né? Com os mitos, com os símbolos, com o entendimento do encadeamento desses símbolos é que você faz isso aí. Então, temos lá a mitologia dos signos e planetas lá nessa formação. Outro curso que temos aqui tem curso no Rio, tem cursos em São Paulo. Né? Ainda no Rio de Janeiro, vamos colocar aqui a quinta aula do curso de Cabala. Eu vou colocar aqui um outro link que está aqui mostrando aqui, só um instantinho, ou Cabalá, se você preferir, não faz mal. Aqui, que é um curso em 10 aulas, mas cuja aula que vai ser dada agora em novembro, dia 25 de novembro, aqui é um link aqui para o blog. Carlos, haverá, a Sandra pergunta aqui, Carlos, haverá astrologia horária em Sampa? Olha, Sandra, dia 17 de novembro agora vai ter um workshop de astrologia horária, sim, lá em Piracicaba. Tá? Eu até depois posso conversar com você em inbox, te passar o endereço, é no espaço da Andréa Mara Rigueto, que já foi minha aluna lá na Regulus e tem um espaço bem bacana lá em Piracicaba, vai ter um curso lá, já está quase lotado, tem que falar com ela. Eu sempre reapresento esse curso lá em São Paulo, né, mas não vai ser dessa vez. Tá? Que ótimo, então dá um toque nela, porque ela já estava quase fechando a turma lá, senão não cabe, está lotando. Então, em São Paulo, e aqui no Rio ainda, tem esse de Cabala, né, que é a quinta aula. A quinta aula de Cabala vai ser sobre as letras hebraicas, sobre como é que as letras hebraicas têm uma relação direta com a astrologia, com os signos, com os planetas, como é que isso vai ser um primeiro passo para a aula de dezembro, que vai ser estritamente astrologia cabalística, vai ser comigo e com o Pedro Ribeiro. O Pedro Ribeiro é um dos professores do curso, né? Não sou só eu, e em fevereiro vai ter um curso de tarô com Cabala lá com o Giancarlo King Schmidt, que é um dos melhores tarólogos que eu conheço. Né? E aqui, nessa sexta aula, vai ter práticas meditativas. Eu até fiz um post há pouco tempo, deixa eu colocar aqui. Tá aqui a quinta aula de Cabala. Deixa eu achar o post aqui, deixa eu ver se eu acho. Vamos ver se eu acho. Se eu não achar, eu vou passar direto aqui, depois eu torno a compartilhar. E aqui está demorando um pouquinho. Eu vou passar aqui o de São Paulo. Deixa eu também pegar ele aqui. O de São Paulo vai ser nos 2 dias, o dia 18 e o dia 19 de novembro. O dia 18 é o Previsões Astrológicas para Situações, ou Astrologia Como e Quando. Né? Tá, deixa eu abrir o link aqui para passar para todo mundo. Tá aqui, Astrologia Como e Quando, tá aqui. Este aqui é o evento. Vou lá aqui.
Astrologia como e quando é o dia 18. E o dia 19 é a oficina de leitura do mapa, que é este aqui. É a oficina de leitura do mapa, a gente tira dúvidas de toda a ordem, sendo profissional ou leigo. A gente lê o mapa na hora. No Astrologia como e quando é que eu vou casar? Quando é que eu vou ser promovido? Quando é que eu vou ganhar fama? Quando é que a gente vê, vou dar aqui algumas coisas são receitas de bolo, né? Que eu não gosto muito de receita de bolo, mas algumas são. E outras são configurações mais complexas que o participante vai aprender a identificar muito mais rápido, muito mais fácil, né? São coisas que se repetem e muito. E nesse curso tem todas essas questões. Aqui, deixa eu voltar aqui para a página. Aqui, vamos ver só se eu acho aqui o post sobre a aula de Cabala e já encerro aqui para todo mundo poder visitar e conhecer um pouquinho mais, né? Esse aí de Cabala é um xodó meu que eu gosto, não achei, tá aqui. Já vou compartilhar. Quando eu encerrar aqui, eu vou compartilhar. Aqui eu ainda sou meio leigo aqui em vídeo de Facebook. Eu vou acabar vou encerrar o vídeo ao vivo e vou compartilhar aqui o texto desse post. Tá? E então é isso. Eu vou fechar aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma questão que eu tenha passado direto. Acho que não. Então eu vou encerrando aqui para que todo mundo possa depois assistir o vídeo. Tá? Qualquer coisa, é só entrar em contato. Não esqueçam, tem os cursos online da Companhia dos Astros. E daqui a pouco vai ter um vídeo novo aí no canal do YouTube da Companhia dos Astros, com a Márcia Matos, e mais outros comigo também. Tá? Um grande abraço e até muito breve.